tranquilidade, né, minha gente? E para esclarecer todas as dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio a ginecologista a doutora Mônica Roberto, que gentilmente conseguiu um espacinho na agenda para estar aqui com a gente. Doutora, obrigada, seja bem-vinda ao nosso MG1, viu? É um prazer, Tati, cuidar de você e falar um pouquinho com as meninas, né? Tá vendo, gente? Pois é. E são muitas perguntas, já estava falando aqui com a doutora, então eu nem vou me alongar e já vou para as perguntas. Começo com a pergunta da Maria de Fátima, ela é de Estrela da Vitória. Ela disse o seguinte: doutora, estou com 45 anos e fiz uma cirurgia de retirada do útero e trompas por conta de miomas. Sei que estou na idade de menopausa, mas mesmo sem toda essa estrutura, acordo com inchaço sempre. O que pode ser? Bom, Tati, se ela falando que tirou o útero e as trompas, provavelmente deixaram os ovários. Se ela tem os ovários, ela continua tendo uma variação hormonal. Então, ela vai continuar tendo TPM, irritabilidade. Ela não vai engravidar porque ela não tem útero mais. Não vai sangrar porque não tem útero mais. Mas a variação hormonal, sim, ela persiste. Essa intenção é que para que ela não entrasse na menopausa. Porque se tirasse o ovário, aí já estava decretado, ela estaria na menopausa já agora, né? Logo após a cirurgia. Então, ela pode esperar que ela vai entrar na idade Sim, normal, digamos assim. E aí ela vai com o médico, né, vai avaliar usando os exames, né, de sangue mesmo, para ver como é que está essa variação hormonal dela. Muito bem. Agora a pergunta é da Cidinha, ela é do bairro Gameleira, e ela diz o seguinte: estou na menopausa, tive câncer de mama e fui proibida pelo médico de fazer reposição hormonal. Nessas condições, o que posso tomar para amenizar os sintomas da menopausa, que são terríveis? Bom, Cidinha, você é o caso mais complicado, né? Por quê? Porque realmente você é proibida de fazer qualquer tipo de reposição hormonal, mesmo o hormônio vaginal, eles não vão permitir, porque esse câncer de mama é sensível à presença do estrogênio. Mas hoje, para calores, tem alguns fitoterápicos que a gente pode usar. Mesmo a isoflavona e a amora, muitos oncologistas também proíbem, né? Mas tem alguns outros que são específicos para o calor. Ressecamento, hoje a gente tem o laser, né? O laser de CO2 fracionado. Ele é o tratamento que a gente pode usar para essas mulheres que começam a ter ressecamento intenso, íntimo, dor na relação, e que não vai poder usar nem o hormônio tópico, né? Na região íntima. Então, ele também é uma saída, porque não tem nenhuma contraindicação, ele não vai agir em nenhum receptor hormonal, então sim, pode ser uma das saídas, né, para ela. Doutora, tem muitas perguntas que chegaram pelo WhatsApp também, nós separamos algumas e vamos fazer. Essa é da Shirley, ela disse o seguinte: tenho 48 anos e ainda menstruo, mas ultimamente a minha pele começou a ficar ressecada, estranha e descascando. Quer dizer que estou na menopausa? Sinto meus pés queimarem muito e as articulações doem, principalmente nos dedos dos pés. O que a doutora pode comentar sobre isso, doutora? Então, a maioria das mulheres brasileiras vão entrar na menopausa com 48 anos. O que é menopausa? É estar há 1 ano sem menstruar. Mas essa mocinha provavelmente está no climatério. Por quê? Ela ainda menstrua. Então, se você me perguntar, ela está na menopausa? Não. Mas ela está produzindo adequadamente a produção, os hormônios dela? Também não. Então, o climatério, hoje a gente começa a fazer reposição nessa fase. Não significa que se você começar a reposição hormonal no climatério, você não vai entrar na menopausa, do mesmo jeito, mas você não vai ter tantos sintomas, porque a gente vai tratando essa diminuição hormonal que você está tendo com um plus, né? Uma quantidade adequada que você tem necessidade para te manter equilibrada e diminuir esses sintomas. Então, provavelmente o dela não é a menopausa, mas sim é o climatério, fazer que também acompanhamento, sofre. Né, Isso. doutora? Tem mais uma aqui do WhatsApp que mandou pra gente, foi a Branca. Quais os riscos de reposição hormonal? Tenho 54 anos e fiz todos os exames para ver se posso fazer a reposição. Hoje, o maior fantasma da reposição hormonal que as pessoas têm medo é do câncer de mama. Mas hoje também não fazer reposição hormonal significa aumentar a sua chance de pressão alta, de aneurisma, de AVC, de osteoporose, que são outras doenças, né, outras complicações que podem aumentar os riscos de morte dessa mulher. Então, o que a gente precisa fazer? Não é ter medo da reposição hormonal, mas sim fazer com um adequado acompanhamento, fazer os exames de rotina, igual ela falou, e sim você vai estar segura se você estiver fazendo a melhor reposição
com o melhor acompanhamento. Então, não precisa ter medo, porque as vantagens, eu acredito muito, que são mais vantagens fazer reposição do que não fazer. Não buscar informação com a vizinha, né, Com doutora? certeza. Um acompanhamento também. médico. A reposição hormonal da vizinha é aí que não pode Nossa, mesmo, porque não tem dá outras certo. variações, outras doenças que pode complicar bastante essa mulher. Muito bem, mais uma aqui pra gente, fechar as do WhatsApp de agora. Quais os sintomas da menopausa? Será que já estou entrando nela? Tenho 45 anos e menstruo desde os 9. A pessoa não se identificou, doutora. Então, pode anotar a listinha, né? Os sintomas da menopausa, né, e do climatério, enfim, são muitos. Ressecamento da pele, o cabelo afina, insônia, irritabilidade, a TPM parece que fica ainda mais intensa, ressecamento, né, íntimo, às vezes dor na relação, mialgia, né, muita dor nas articulações, sono não restabelecedor, acorda mais cansado do que dormiu. Então, são os sintomas mais clássicos, né? E que tudo isso vai melhorar e muito com a reposição hormonal, seja no climatério, seja na menopausa. Tá vendo só? Tem mais uma pergunta, agora a gente vai fazer daqui. É a Silvia Helena, ela é do Volta Grande. Ela conta que retirou o útero e está na menopausa. Ela faz a reposição hormonal, mas muita gente fala que faz mal ao organismo, como a gente comentou aqui. E ela quer saber se é verdade, se faz realmente mal e quanto tempo dura o período da menopausa. Então, a menopausa, digamos que ela tem uma porta de entrada, né? Mas não tem a de saída, porque a infância é de um tempo, de uma idade a outra, adolescência, né? A menopausa, quando você fica 1 ano sem menstruar, né? Significa que você entrou na menopausa. Mas esse estado de queda hormonal, normalmente os piores sintomas e a queda mais intensa são nos primeiros 5 anos pós, né, menopausa. Mas a gente pode usar essa reposição hormonal. Eu trabalho hoje com a transdérmica bioidêntica, porque é mais segura, menos efeito colateral, não aumenta o risco de trombose. Ela, por ser mais segura, a gente pode usá-la longamente. Se você não tiver nenhuma outra contraindicação, se os exames estiverem ok, a gente pode usar até quando essa mulher tiver necessidade. Muito bem. Tem mais uma da Maria Odete. Ela é do bairro de Lourdes. Ela diz o seguinte, diz que nunca teve menstruação regularmente, engravidou com 14 anos, teve 3 filhos seguidos. E ela quer saber por que a menstruação dela não era normal. Hoje ela tem 68 anos e a menstruação vem a cada 5 anos, gotejando. Bom, 65 anos está meio longe, tem que ver se realmente isso é menstruação, mais provável que não, né? Os motivos de menstruação irregular tem vários motivos, cisto, mioma, alteração hormonal, hipotireoidismo, são infinitos que a gente teria que ter examinado ela naquela época para a gente saber qual que era o motivo. Mas se ela está tendo, depois, uma mulher que fica 1 ano sem menstruar, ou seja, está na menopausa, ela não pode mais sangrar. Então, se ela tiver sangramento, não é menstruação, você tem que procurar o médico. Pode ser alguma alteração de endométrio, que é a camada de dentro do útero, pode ser alguma alteração hormonal, ou pode ser alguma lesão do colo do útero, do lado de fora que está fazendo sangramento. Então, ficou 1 ano sem menstruar, esquece, não é para vir mais. Veio, tem que procurar ajuda logo. E quando a gente fala em procurar ajuda, né, doutora, a menopausa ela acaba afetando muito ali, não só no corpo da mulher, mas em toda uma família, de modo geral, a gente pode dizer assim, quando a menopausa, o climatério chega? Sim, né? No relacionamento, é lógico, né? O que a gente mais escuta é as mulheres falarem, né? Eu não me reconheço mais nessa fase. Então, não é só fisicamente que ela está falando, mas ela fica com um temperamento muito alterado, fica muito desequilibrada, rendimento no serviço, rendimento para as atividades diárias e, lógico, paciência com todo mundo, né? Então, a menopausa não tratada tanto vai ter impacto na saúde dessa mulher, na vida profissional dela, porque o rendimento dela vai diminuir. Então, a reposição ainda é a melhor saída. Muito bem. Gente, são muitas perguntas que nós temos aqui para o nosso MG Responde. A gente vai dar uma pausa muito rápida, mas daqui a pouco a gente está de volta com o MG Responde e a doutora Mônica. 12h e 18 minutos. Até já. Estamos de volta com o nosso quadro MG Responde e hoje o nosso assunto é a menopausa. A nossa entrevistada é a ginecologista, a doutora Mônica, que já está aqui comigo no estúdio, esclarecendo as dúvidas das telespectadoras. Já vou para as perguntas, que são muitas, viu? A Vera Alice, do bairro Abadia, ela quer saber por que a partir de 60 anos a mulher não tem mais necessidade de fazer vários exames, mesmo estando no período de menopausa. E por que algumas mulheres são diagnosticadas com câncer a partir dessa idade. Tem alguma relação com a menopausa, doutora?
Depois dos 60, começa a diminuir a chance de aparecer câncer de mama. Então, por uma organização mesmo do SUS, né, porque a população é muito grande, eles começam a fazer com que esses exames sejam um pouquinho mais distantes, né? Não precisa ser anualmente, porque essa faixa etária vai aparecer menos aqueles problemas de saúde. E não existe relação com menopausa? Não, é só muito mais uma organização da saúde pública. Muito bem. Agora, mais uma pergunta, é a Érica, do Morada do Parque. Ela conta que tirou o útero há 2 anos e quer saber se precisa fazer a reposição hormonal. Igual a gente falou daquela outra mocinha, se deixarem o ovário, não, ela vai seguir acompanhando os hormônios e vai fazer reposição hormonal quando for necessário, quando está na menopausa mesmo, quando esse ovário falir. Muito bem. Tem mais perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp, a gente vai colocar aqui para que a gente possa responder. São 3 perguntas, né, gente, que nós temos. Tem mais uma? Mais uma e depois a gente vai para o nosso WhatsApp. Primeiro a gente vai com a pergunta da Meire, ela é do Parque das Américas. Ela só teve uma filha, está com 57 anos e toma anticoncepcional até hoje, continua menstruando. Ela quer saber se ainda não entrou no período da menopausa por conta do remédio. Se ela está usando um anticoncepcional que faz intervalo, provavelmente ela está sangrando pela falta do hormônio, então consequente do uso do anticoncepcional. Provavelmente, o que é o ideal para ela? Ela parar, ficar 3 meses sem usá-lo, para realmente ver se às vezes ela já está na menopausa. Ela não está sabendo porque ela está fazendo intervalo hormonal e acaba esse útero respondendo e tendo sangramento. Muito bem, agora sim, as perguntas aqui do nosso WhatsApp, das nossas telespectadoras. A Edna disse que tem 45 anos e faz acompanhamento com a ginecologista. Ela disse o seguinte: já estou com alguns sintomas da menopausa, como falta de libido, diminuição e mudança de cor na menstruação e etc. O médico me solicitou um exame de prolactina. Gostaria de saber para que serve este exame e como ele é feito. Li um pouco a respeito e parece estar relacionado a um tumor na hipófise. Provavelmente ele pediu a prolactina só para um descarte, né? Por quê? Porque ela provavelmente está diminuindo o ciclo menstrual. E a prolactina é um hormônio que, quando aumentado, pode fazer sumir a menstruação. Mas o mais provável dela vai ser um diagnóstico de climatério, né? Essas alterações é muito mais comum agora nessa fase do climatério do que uma alteração de tumor de hipófise. Muito improvável. Essas coisas de internet assustam a gente, né? Muito. A internet é um lugar perigoso. É perigoso demais. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Adriana, tenho 41 anos e conforme exames feitos, já estou na menopausa. Porém, continuo sentindo todos os sintomas da TPM, só que potencializados. Isso é normal nessa fase? Sim, aí você fala assim, nossa, vou entrar na menopausa e não vou ter mais TPM. Engano seu, você vai ter uma TPM todos os dias, porque a TPM é a fase que a gente tem menos hormônio e a menopausa também, por isso que ela está sintomática, né? Então, se ela não fizer reposição hormonal, não vai passar. Mulherada sofre, minha gente, a mulherada sofre. Tem mais perguntas aqui. A Regislaine, ela disse, tenho 52 anos e tirei o útero há 4 anos. Vou ter menopausa? Sim. Se ela ainda não está com sintomas, é mais raro, né? Mas ela vai começar a sentir os sintomas iguais às outras, né? Insônia, queda de cabelo, irritabilidade. E aí ela vai fazer o exame de sangue e vai detectar essa menopausa. Muito bem. Agora a gente vai para mais perguntas também. Maria da Conceição, ela é do bairro Fabrício. Ela disse, tenho 66 anos e não menstruo desde os 40. Não fiz nenhum tratamento para menopausa. No entanto, sinto um calor horrível nas costas e na cabeça. Esse calor pode ser menopausa? Com certeza, tem muita chance, né? E se ela não fez reposição, ela parou lá, fez a menopausa lá nos 40. Às vezes não estava com sintoma tão intenso, mas quanto mais os hormônios vão indo embora, mais sintoma ela começa a aparecer. Tá vendo, gente? Uma pessoa que não se identificou disse o seguinte: tenho 70 anos e até hoje sinto as ondas de calor durante o mês. Tem dias que são piores e outros mais amenos. Já tomei Amora em cápsula porque não posso tomar hormônio. Então, o mais comum é o fogacho, que é esse calorão, ser mais comum nos primeiros 5 anos de menopausa. Mas sim, algumas mulheres permanecem com esses fogachos o tempo todo, né? Longamente até os 70. Existem alguns outros fitoterápicos mais específicos para o calor que podia ajudar ela mais nesse caso do que a Amora. Doutora, infelizmente nosso tempo está curtinho, está todo mundo falando aqui, não dá mais tempo. Muito obrigada pela participação da senhora. A gente espera que você em casa, sua dúvida tenha sido esclarecida de uma maneira ou de outra e buscar sempre um tratamento para a gente fechar rapidamente, né, doutora? Sempre, né? A reposição ainda é melhor
saída para os seus sintomas, para a sua qualidade de vida, né? Com toda certeza e com segurança também. Tá certo. Muito obrigada e até a próxima, Obrigada a você. doutora.